aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre teste de hipóteses para variância? Vamos começar esse papo da melhor forma possível, com um exemplo. Um órgão de defesa do consumidor testa regularmente o peso dos produtos vendidos em estabelecimentos comerciais. Uma empresa alega que seus produtos apresentam, no máximo, uma variância de 50 gramas quadrados. A inspeção de uma amostra aleatória de 15 produtos dessa empresa acusou uma variância amostral de 45 gramas quadrados. Considerando que os pesos desses produtos seguem uma distribuição normal, teste a alegação da empresa ao nível de significância de 10%. Então agora, a gente tem um teste de hipóteses e o que ele está pedindo para a gente testar, que é a alegação da empresa, é um valor para uma variância populacional. Repara. Essa empresa fala que os produtos têm uma variância populacional de, no máximo, 50 gramas quadrados. E a gente tem aqui o dado de uma variância amostral, de 15 produtos, de 45 gramas quadrados. Então, em cima desse dado aqui amostral, a gente vai ter que testar se esse dado populacional é provavelmente verdade ou não, a esse nível aqui de significância. Então, vamos ver como a gente faz isso. A nossa rotina de teste de hipóteses é sempre a mesma. A gente sempre tem umas diferençazinhas na estatística de teste, coisa assim, mas a rotina é a mesma. Então, o primeiro passo, como a gente sempre fez, a gente vai construir as nossas hipóteses. Como aqui a gente está num teste para variância, é isso mesmo que a gente vai ter que abordar nas hipóteses. Vamos lá, hipótese nula. Sempre o quê? Sinal de é igual. Então, a gente vai falar que a nossa variância populacional, Não pode esquecer que é sempre o parâmetro populacional que entra nas hipóteses. Igual ao quê? Igual porque é nula. Igual a 50, Porque 50 é o nosso valor base, é o valor que a gente usa lá para descrever a variância populacional. Então, a gente iguala a nossa hipótese a isso aí. Mesmo que esteja falando no máximo 50 gramas, que é o que é falado no enunciado, a gente já viu que esse sinal aqui não vai mudar nada no nosso teste. Então, a gente bota sempre igual, só para não se confundir mesmo, que o sinal que importa é o da alternativa, ok? Então, como seria o sinal da alternativa? Variância populacional. Se a empresa está falando que é no máximo de 50 gramas, e é isso que a gente quer testar, a gente vai falar que a variância é maior do que 50 gramas, para a gente tentar provar que a alegação da empresa está errada. A gente vai falar o contrário do que ela está falando. E esse sinal aqui de maior que na hipótese alternativa dá para a gente um teste unilateral superior, certo? Certinho. Então, agora que a gente já tem as hipóteses, vamos para o segundo passo da nossa rotina, que é o quê? A estatística de teste. E aqui no teste de hipóteses para variância, não vai ser mais dado pela normal e não vai ser mais dado pela t-student. Agora a gente vai ter que usar a distribuição Q², que é outra distribuição probabilísticazinha que a gente usa para essas coisas. Então, aqui é o formatinho da letra Q². Então, agora a gente tem um Q² teste. E o Q² teste vai ser calculado dessa forma aqui. N é o número de elementos da nossa amostra. Como a gente tem 15 produtos sendo testados, N vai ser 15, menos 1. Aqui eu desvio padrão amostral. Então, o desvio padrão que a gente achou nesses nossos 15 produtos, que foi de 45 gramas quadrados. E aqui embaixo entra a variância populacional, que nada mais é, a gente não sabe realmente o valor dessa variância, mas toda vez que a gente coloca assim o parâmetro populacional na estatística de teste, a gente sempre usa o valor que a gente usou para construir as hipóteses. Então, essa variância aqui nada mais é que o 50. Então, fazendo essa continha, a gente descobre que o nosso Q² teste vale 12,6. Então, agora, com esse Q² teste, a gente pode o quê? Calcular a nossa querida região crítica. Como a estatística de teste foi dada pelo Q², a região crítica também vai ser dada pela curva da Q², que é aquela curvazinha assim, assimétrica, ok? Então, vamos descobrir qual que vai ser o ponto crítico para a gente separar as nossas regiões, A gente está num teste unilateral superior, então o nosso ponto crítico aqui vai ser dado por esse daqui, Aqui é o nosso nível de significância, E aqui o nosso número de graus de liberdade.
Então, vamos calcular. Nível de significância pedido é de 10%. E o nosso grau de liberdade é sempre calculado pelo número da amostra, tamanho da amostra, menos 1. Então, vai ser 15 menos 1, ok? Isso daqui dá pra gente 14. Então, com o nível de significância e o grau de liberdade, a gente pode ir lá na nossa tabela daqui quadrado e cruzar esses dois valores para achar o valor central. Isso vai dar pra gente, ó, que o Q quadrado crítico é o Q quadrado com o nível de significância de 10% e 14 graus de liberdade, que é igual, lá na tabelinha, a gente acha esse valor aqui. Então, esse daqui é o nosso ponto crítico. Como a gente está no teste unilateral superior, tudo que for maior que o ponto crítico, que é a região crítica. Então, ó, na nossa curva, a gente teria aqui um 21,064, que é o ponto crítico, e tudo que for maior que esse cara é RC, região crítica. Nossa estatística de teste a gente calculou no passo passado como 12,6, então na verdade ela está antes do 21, que isso significa que a estatística de teste caiu fora da região crítica e quando isso acontece, a gente não rejeita a hipótese nula. Então, é assim que a gente faz o nosso teste de variância. A única diferença é que agora a gente vai usar aqui quadrado tanto na região crítica quanto na estatística de teste, ok? E uma coisinha muito importante, ó, é isso daqui. Aliás, antes de falar de coisa importante, vamos ver como é que é os pontos críticos para os outros tipos de teste, né? A gente, no nosso exemplo, foi o unilateral superior, mas se fosse no inferior, qual a diferença? A diferença vai ser só o que a gente vai procurar lá na primeira linha daqui quadrado, que agora a gente vai querer a complementar da nossa região, da nosso nível de significância, desculpa. E aí agora a nossa região crítica é tudo que for menor do que o ponto crítico, mesmo padrãozinho dos outros testes. Repara comigo. Só o que muda, ó, é a tabela que a gente vai usar e as fórmulas. Mas aqui, ó, a forma que as coisas são construídas é sempre a mesma. Então, no teste bilateral, como a gente sempre fez, a gente vai continuar tendo dois pontos críticos. Um vai estar aqui mais pertinho desse lado da curva e o outro vai estar lá mais pertinho daquele outro lado da curva. E aí, tudo que tiver para fora desses caras vai ser a região crítica. Aí, a gente construindo esse gráficozinho, é só a gente ver onde a nossa estatística de teste vai cair para decidir o resultado do teste, ok? Então, agora que a gente viu todos os pontos críticos para todos os tipos de teste, vamos voltar para o que eu estava falando, ó, que é uma coisinha importante. Aqui, o que a gente aprendeu a fazer? A testar valores para variância populacional, certo? Mas a gente sabe que o desvio padrão populacional nada mais é que a raiz quadrada da variância populacional, certo? Então, a gente também pode testar o desvio padrão populacional pelo mesmo passo a passo que a gente aprendeu. Imagina, ó, que a gente tivesse um exemplo desse tipo, que pedisse teste de desvio padrão, se o desvio padrão é diferente de 2, por exemplo. Como é que a gente faria isso? A gente viu agora um exemplo que falava de variância. Se falar de desvio padrão, a única diferença vai ser na hora que a gente construir nossas hipóteses, ó. Se a gente sabe que o desvio padrão é igual a 2, a gente sabe que a variância vai ser igual a 4, certo? Então, a gente pode simplesmente fazer um teste para variância igual a 4. Então, a gente pega esse valor que foi dado no enunciado para o desvio padrão, eleva ao quadrado e aí constrói bonitinho as nossas hipóteses para um teste de variância. Igual a 4, e ele quer saber se é diferente, né? Então, seria um teste bilateral diferente de 4. É isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.